Bom dia, meu prezado aluno José Roger, que estamos juntos nesse curso de Filosofia do Direito, que, na verdade, nós estamos transitando não só numa filosofia do direito, mas numa sociologia do direito, numa hermenêutica do direito, e até podemos dizer numa construção do pensamento do direito dentro de até a formatação do direito, que muitos dos teóricos que trabalham e trabalharam com essa, vamos dizer assim, construção, eles arguíram todos os seus pressupostos e todos os seus diálogos e todas as suas intervenções e normatizações a partir das propostas desses teóricos, desses filósofos que nós estamos estudando. Continuando a estudar ainda o Habermas, que eu considero, quem sabe, o mais significativo contemporaneamente para compreendermos algumas questões vinculadas diretamente ao direito público, ao direito natural, ao direito também da questão política, ao direito político, o Habermas que nós temos que estar nos concentrando para obter uma maior compreensão do que ele está propondo em suas articulações. E nós já vimos alguns dos seus pensamentos, algumas das suas propostas, algumas das suas concepções, e hoje continuaremos vendo para podermos compreender melhor o que Habermas propõe em certas das suas articulações. Uma questão muito importante que nós vamos começar vendo hoje é que, como nós já acompanhamos e já estivemos vendo, o Habermas ele destaca, não é, o princípio de Estado de Direito que está muito vinculado, relacionado à divisão dos próprios poderes constituintes do Estado. Então, ele vai dizer que o direito, na verdade, ele constitui o poder político. Por quê? Porque o político e o poder político, o poder do governo, ele é conduzido dentro de normas, dentro de ordens, dentro de regras, dentro de leis. Então, o direito constitui o poder político, por quê? Porque cria entre ambos um nexo que abre e perpetua a possibilidade latente de uma instrumentalização, ou seja, de um instrumento de possibilidades contínuas de, claro, transformações, mas também de adaptações e de segmentos pautados em regimes, em estatutos, em propostas elencadas, em leis que são leis estatutárias já providas para o desenvolvimento específico da política. E, com isso, nós vamos ver que o direito para o emprego estratégico do poder, ele provê uma organização do poder público. É ele que obriga o poder público, ou o poder político, melhor constituído, conforme a proposta, inclusive, de legitimar a ordenança, legitimar o governo, legitimar o poder que está constituído. E é verdade até que existe um código do direito e um código do poder que é precisado desenvolver, ou precisa até ser desenvolvido, para se complementar de uma forma mútua e preencher também as funções. Então, nós temos que ver que existem relações de troca, de uma normatização que ela é legítima do direito, a qual ela vai ser provida com uma formação de um poder comunicativo, e com isso é que vai ocorrer um conceito que nós vamos dizer de poder político, que vai se diferenciar, e no sistema da administração pública vai se concentrar um poder que irá precisar, nesse aspecto, regenerar-se a cada passo,
a cada condição, dentro de um poder comunicativo, e o direito não apenas como constitutivo, mas para um código de poder, ele vai dirigir um processo de administração. E aí que vai formar simultaneamente uma transformação, né, uma transformação de um poder comunicativo em um poder administrativo. E aí é com essa possibilidade que vai se desenvolver a ideia de Estado de Direito, não é? O Estado constituído de direito, o auxílio que esse Estado presta para a instituição Estado, para o sentido estatutário, o sentido governamental, o sentido político, e, com isso, um direito legítimo que é produzido a partir desse poder comunicativo, que novamente se torna um poder administrativo deliberado para uma normatização e até para uma organização geral do pensamento do povo, da ordem do povo, do olhar do povo para o governante e para também aquele que, no caso, é o súdito, no caso, é o povo, é o partícipe desta política e que tem que cumprir as ordens, que tem que cumprir as normas, as leis, o código de leis que é constituído, que vai ser um regime a ser composto, a ser proposto dentro dessa estruturação legisladora e política do povo. E esse princípio da soberania popular, esse princípio do poder do Estado, ele vem do povo, ele se torna um direito subjetivo, ele se torna uma participação com igualdade de chances, ele se torna também uma formação democrática da vontade, ele vem ao encontro da possibilidade jurídico-objetiva de uma prática, ele é institucionalizado de uma autodeterminação do cidadão, ele possui um princípio de uma forma, vamos dizer assim, até charneira entre o sistema dos direitos e a construção de um Estado de direito, e ele também é interpretado por uma denominada teoria do discurso, que é possuidora, é detentora de um princípio da soberania popular que vai ser responsável, claro, por implicar um princípio de uma garantia ampla, legal do indivíduo, proporcionando, assim, uma justiça independente, um princípio da legalidade da administração, e também até podemos considerar que ele vai prover uma oportunização de um controle judicial, de uma possibilidade de um princípio que separe Estado, sociedade e povo, e, com isso, constitui também uma linha de teoria de discurso aonde o princípio da soberania do povo vai ter um significado de que todo o poder político é deduzido do poder comunicativo do cidadão. Então, o exercício do poder político, ele orienta-se, ele se legitima, ele se posiciona, ele se pauta, ele se converte a partir de um olhar que é mais possibilitado para uma comunicação que ela tem regras, que ela tem normas, que ela tem princípios éticos, que ela tem legalizações, aspectos legais, que, claro, tem que cumprir as regras, tem que cumprir as normas, tem que cumprir os procedimentos, tem toda uma estrutura de leis, todo um conjunto de leis a serem executados para que esse princípio comunicativo se torne efetivo. Então, dentro disso, há uma aceitabilidade de resultados que eles são conformados e são desenvolvidos a partir de uma institucionalização de formas de comunicação,
de formas de lei, que se tornou, até podemos denominar de uma institucionalização jurídica. Uma institucionalização jurídica porque é determinada por processos e condições de comunicação iguais e simultâneos que vão estimular até no seu uso pragmático, no seu uso ético, no seu uso moral, no seu uso político, no seu uso social, no seu uso, vamos até que eu posso colocar, pedagógico, porque traz lições, porque traz meios de concepções, porque traz proposições de como o povo tem que se comportar, se manifestar, normatizando a manifestação, normatizando a forma de opinar, a forma de decidir, e normatizando também a posição de liderança, de governo, de autoridade constituída pelo povo que está sob o Estado. Então, é dentro dessa visão que Habermas vai trabalhando, uma visão muito contemporânea. E aí ele trabalha na liberdade comunicativa, aí ele trabalha na estimulação de um uso de poder que possui uma transmissão de competência legislativa para a totalidade do cidadão, para a capacitação até da vida social, e também vai surgir um princípio de uma corporação deliberativa que representa, que oferece uma saída até alternativa, uma composição de um modo de trabalho que o parlamentar vai ter que se regulamentar a partir de um ponto de vista lógico, de uma distribuição organizada de tarefas, de uma escolha em que o Estado e os status de cada político, de cada governante, vai ter que estar de acordo com o que o Estado tem por regimento. Não adianta ele ter um status, ele ter uma posição, e ele não está de acordo com o próprio regimento e o próprio estatuto que tem o Estado, porque cada instituição estadual e cada segmento e cada repartição desse Estado, dessa instituição, dentro dos seus segmentos, suas secretarias, dentro dos seus departamentos, dentro das suas áreas de atuação, tem estatutos, tem regras, tem regimentos internos, e aí o governante, o servidor público, o responsável pela pasta, precisa se adequar ao estatuto, precisa se adequar ao regimento, não pode sair de dentro das 4 linhas do regimento, das 4 linhas do estatuto, e, além disto, tem a Constituição Estadual e a Constituição Federal, que estão atreladas, o Estatuto e o Regimento a ela, e precisa o Estatuto e o Regimento trabalharem, ou seja, proverem suas normas dentro do que a Constituição Estadual e a Constituição Federal irá reger. E aí, com isso, é que vai surgir o que o Habermas propõe de uma divisão das competências da legislação e da aplicação do direito em 2 diferentes poderes do Estado, independentes entre si, a nível pessoal, institucional, dentro de uma possibilidade, de uma razão pragmática que vai sugerir uma separação entre o poder legislativo, o poder judiciário e também até uma cientificização da própria jurisprudência, que irá acarretar uma profissionalização da prática da decisão judicial. E, com isso, surge também um ponto de vista normativo e um ponto de vista sistemático e jurídico de um argumento que é decisivo, ao qual vai surgir diferenças lógicas, diferenças argumentativas, fundamentação e aplicação de normas,
formas comunicativas de um discurso de fundamentação, de aplicação, de institucionalização jurídica, de diferentes formas de visão, de possibilidades, de propostas, para poder, assim, organizar toda uma estrutura política que rege a própria política, que rege o próprio governo, que rege o próprio povo e que rege o próprio Estado. E é a partir destas propostas, é a partir destes olhares, é a partir destas mensurações que começa a se organizar juridicamente todo um processo estatutário de governo, todo um processo bilateral. Por que bilateral? Porque o povo participa, porque exige uma democracia, mas o poder está no povo, não, o poder está no governante. A grande saga, o grande questionamento e aí até a grande controvérsia surge de que o poder da decisão não está sobre o povo. O povo decide quem irá governar, mas o poder da decisão não está sobre o povo. O poder da decisão está sobre o governante. E o governante segue regras, e o governante segue normas, e o governante tem que se submeter a leis que são segmentárias, que decidem a sua decisão a partir do que decide uma Câmara, do que decide uma Assembleia, do que decide secretarias federais, do que decide ministérios, do que decide uma série de outros segmentos que têm um poder de decisão a partir do próprio Estatuto e Constituição Federal. E dentro desse ponto de vista normativo, existe ainda o sistema jurídico. O sistema jurídico que ele propõe as normas, que ele propõe as leis, que ele formata até a própria Constituição e ele fiscaliza o discurso jurídico e o discurso político. E ele fiscaliza o discurso a partir de uma constelação de papéis, na qual até os partidos, as autoridades constituídas, os mediadores do processo político têm que estar elencados e vinculados nessa proposta, nesse espectro jurídico, dentro de uma distribuição de competências, segundo a qual até o próprio tribunal tem que fundamentar o seu julgamento perante uma esfera pública, jurídica, em que o princípio passa pelos discursos que fundamentam esse princípio. E, de um outro lado, existe ainda decisões, existe uma execução do direito, existe uma justiça que apela para os meios da repressão do aparelho do Estado, passando até a dispor ela mesma de um poder administrativo, numa justiça separada da legislação, impedida de uma autoprogramação e um princípio de proteção de direitos que são fundamentais, de uma justiça pública e de uma justiça privada e de uma justiça estatutária, um princípio de uma legalidade, de uma administração que, inclusive, esclarece o sentido nuclear da divisão dos poderes, que é superado por uma diferença de uma funcionabilidade que explica, ou se autoexplica, até melhor dizendo, a partir de uma lógica de argumentações que vão introduzir uma fundamentação de normas e aplicação de normas e uma diferenciação institucional que irá ser expressada a partir de uma constituição de poderes separados que vão ter por finalidade amarrar
a aplicação do poder administrativo ao direito normatizado democraticamente, de um poder que vai reger, vai comunicar, vai conduzir toda a relação entre o poder legislativo, o poder executivo, a reserva da lei, a reserva do estatuto, a ordem, a prescrição e a medida que vai esta lei reger, esse primado de lei legitimar esse processo democrático, significar, até no seu ponto de vista cognitivo, na sua administração de uma premissa que vai encontrar base nas suas próprias decisões, do emprego do poder administrativo pelo legislador, por uma justiça que é cumprida a partir de regras, de normas, de uma jurisprudência que vai possuir condições limitadoras, que vai intervir nos processos e nos pressupostos comunicativos desse discurso legislativo e até do próprio discurso jurídico. E aí surge também uma constituição de um poder executivo, a qual esse poder constitutivo tem direitos à liberdade, resultantes de um direito que igual propõe uma liberdade subjetiva, uma ação comunicativa, um sentido adicional de direito, que é liberal da defesa, que é privado, que é autônomo, que tem uma relação entre o aparelho e o Estado, que ele atribui uma dimensão horizontal de uma interação do cidadão e que ele entende que, a partir do momento em que constitui um poder executivo, tem uma dimensão vertical, uma relação do cidadão com o Estado e uma proporção de um ponto de vista histórico que declara que todo o sistema regido pela instituição Estado, que está atrelada à própria Constituição Estadual e Federal, esse sistema possui direitos, esse sistema possui normas e esse sistema ele segue um princípio jurídico que ele não pode sair, ou até podemos colocar o termo desviar-se desse princípio, porque assim cumprindo, ele transgride a lei, ele fere o estatuto e o regimento, e, por fim, ele vai confrontar o que está proposto na Constituição, quebrar a Constituição, e, com isso, ele causa um dano para o Estado, um dano para ele enquanto governante, que pode ser cassado e pode ser cessada a sua liberdade jurídica e política, e, com isso, implicar até em uma própria condenação. Então, é dentro desta estruturação, dentro deste conjunto de normas, de leis, de regras, que o governante tem que se condicionar para poder cumprir o seu papel. E o Estado também se condiciona para poder cumprir a sua participação estatutária. E a sociedade se adequa a toda essa estruturação para continuar sendo sociedade. E o povo tendo o direito de ser povo. É isso que nós temos que compreender e que Habermas trabalha, propõe, discute e apresenta como uma forma de condução, uma forma de domínio e uma forma de desenvolvimento político dentro de uma norma jurídica, dentro de um direito público, dentro de um direito público regido por um direito político. Então, essa que é a grande saga, o grande sentido implicativo do olhar filosófico, da proposta filosófica, da argumentação filosófica e sociológica e política do Jürgen Habermas
que nós podemos ver, que se torna contemporânea e tem uma grande importância e significação para podermos visualizar e compreender como é desenvolvido, como é trabalhado, como é traçado o poder político. Obrigado a todos. E obrigado a você, meu prezado aluno José Roger.